Dizem que o tempo cura tudo, mas o tempo, sozinho, não cura nada. Ele apenas nos coloca no mesmo lugar, de novo e de novo, até que a gente aprenda a olhar diferente. Há feridas que não se fecham com distância, só com perdão. E há palavras que, mesmo não ditas, ecoam por toda uma vida. Esta é a história de uma mãe, um filho e um último bilhete que o tempo esperou pacientemente para entregar. Se você acredita que nada acontece por acaso e que o amor sempre encontra um caminho, respire fundo e vem comigo. Helena nasceu em 1942, no interior de Minas, numa vila onde o tempo parecia correr devagar. Filha de costureira e padeiro, cresceu entre cheiro de pão e tecido novo. O pai, seu Álvaro, era homem de poucas palavras, mas acreditava que tudo o que é feito com calma dura mais. Dizia sempre: filha, o pão ensina o segredo da vida. A massa só cresce se tiver paciência e calor. Helena ouvia, rindo, enquanto amassava farinha e sonhava com o futuro. Nunca imaginava que aquelas palavras simples seriam a bússola, que a guiaria quando o tempo começasse a apertar. Aos 20 anos, Helena conheceu Miguel, um rapaz magro, de sorriso tímido, que trabalhava na estação ferroviária. Ele lia poesia escondido entre um trem e outro. Quando os dois se encontravam, era como se o mundo parasse um pouco. Miguel a ensinou a ver beleza nas coisas simples. O vento balançando a cortina, o cheiro de chuva, o som das rodas do trem cortando a distância. Casaram-se num fim de tarde, com flores colhidas no quintal e música feita por vizinhos. Viviam de forma simples, mas o amor entre os dois era bonito, firme, de palavra. 2 anos depois, nasceu o único filho, e decidiram chamá-lo de Daniel. Porque é nome de homem justo e sábio, dizia Miguel. A casa era pequena, mas cheia de som. Helena costurava para as vizinhas. Miguel trabalhava na estação e chegava sempre com uma história nova. Daniel crescia curioso. Gostava de mexer em tudo, desmontar brinquedos, perguntar por que o sol nascia de um lado e dormia do outro. Helena observava, admirada. Menino danado, tem fome de mundo. E Miguel respondia: deixa sonhar, Lena. Um dia ele voa mais alto que a gente. O tempo, porém, não costuma pedir licença. Numa manhã de inverno, Miguel adoeceu. Uma pneumonia forte o levou em poucos dias. Helena, aos 29 anos, vestiu luto, e o coração dela nunca mais foi o mesmo. Daniel tinha apenas 8. Naquele dia, a criança que acreditava que o pai era invencível entendeu que era perda. E Helena entendeu que era continuar mesmo sem chão. Ela passou a costurar de madrugada, tentando esconder as lágrimas atrás do barulho da máquina. E, entre uma costura e outra, escrevia pequenos bilhetes para Miguel. Hoje o Daniel perguntou se o céu tem trem. Fiz pão, mas o forno queimou. Sinto sua falta até no silêncio. Guardava tudo numa caixinha de madeira, a mesma onde, anos depois, esconderia os bilhetes para o filho. O tempo passou. Daniel cresceu rápido demais. Era inteligente, estudioso, mas impaciente. Queria mais da vida, queria o mundo. A mãe via o menino se transformando em homem e sentia orgulho e medo ao mesmo tempo. Mãe, vou estudar engenharia na capital. Tão longe, meu filho. É o meu sonho, mãe. Preciso tentar. Helena segurou o choro, mas sorriu. Vai, então, mas não esquece de voltar. Ele prometeu. Mas a cidade grande, com suas luzes e pressa, costuma roubar promessas. Nos primeiros meses, Daniel ligava toda semana. Falava das aulas, dos amigos, da correria. Depois, os telefonemas ficaram curtos. Depois, raros, até que pararam de vez. Helena esperava, na varanda,
todos os domingos, olhando o telefone que nunca tocava. Ele está bem. Deve estar ocupado. Dizia para si mesma, mas o coração sabia. A distância já não era de quilômetros, era de silêncio. Passaram-se anos. Quando Daniel finalmente voltou, era outro homem, com postura firme, terno engomado e um olhar cansado. Veio visitar a mãe no Natal. Trouxe uma cesta de frutas e um perfume caro, mas o que ela queria era um abraço. O reencontro começou doce, mas logo as diferenças falaram mais alto. Helena falava do passado. Ele falava de negócios, de tempo, de prazos. Até que, num gesto impensado, as palavras escaparam. Mãe, eu não preciso mais da senhora. E eu não reconheço mais meu menino. Silêncio. Um silêncio tão denso que parecia vivo. Daniel foi embora no dia seguinte e nunca mais voltou. Naquela manhã, Helena sentou na mesa da cozinha e escreveu o primeiro bilhete. Filho, se um dia ler isto, saiba que eu te perdoo. E se nunca ler, que Deus te guarde. Dobrou o papel com cuidado, colocou na caixinha de madeira e chorou pela primeira vez sem esconder o rosto. Foi o início de uma longa espera. Uma espera que atravessaria décadas. Bilhete por bilhete, dia após dia, silêncio após silêncio. Esta parte mergulha no que aconteceu depois da partida de Daniel. Os anos de ausência, a solidão de Helena, a rotina silenciosa, as pequenas esperanças e o início da fé que a sustentaria até o reencontro com Jonas, o carteiro. Lembrando, o texto é fluido, com pausas naturais e descrições pensadas para a narração masculina cinematográfica, no ritmo certo para 15 a 20 minutos de vídeo contínuo. O dia amanheceu nublado. O tipo de manhã em que até os pássaros parecem cantar mais baixo. Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou o café, arrumou a mesa, passou o pão na manteiga, 2 fatias. Era o hábito de quando Daniel ainda morava com ela. Uma para ele, uma para ela. Mas agora, o prato dele permanecia intocado. Foram meses assim. O silêncio foi tomando conta da casa, entrando pelas frestas das portas, se acomodando nos móveis. Helena falava sozinha. Rezava alto, talvez para enganar o vazio. Deus, o Senhor que é Pai, entende o coração de uma mãe. Cuida do meu menino onde ele estiver. Às vezes, pegava o álbum de fotos e passava o dedo sobre o rosto de Daniel pequeno, sorrindo com o pai na beira do rio. Sorria entre lágrimas. Com o tempo, Helena aprendeu a conviver com a ausência como quem aprende a viver com uma cicatriz. Dói menos, mas nunca deixe de doer. Ela passou a escrever bilhetes diários. No início, eram longos, cheios de lembranças. Hoje o vento me trouxe o cheiro do pão do seu pai. As hortênsias floriram, como quando você era menino. Depois, ficaram curtos, quase orações. Te amo. Tô bem. Volta quando der. Cada papel dobrado era uma conversa que ela ainda não conseguia encerrar. Helena guardava os bilhetes na caixa de madeira, a mesma que o marido fizera anos antes, com o cuidado de quem sabia que madeira também guarda a alma. Os anos seguiram, um após o outro, como páginas sendo viradas sem pressa. O mundo mudou, as cartas deram lugar a e-mails. Os vizinhos trocaram cartas por mensagens no celular. Mas Helena continuou firme na sua rotina. Toda tarde, ela se sentava na varanda com um caderno no colo e escrevia. Os vizinhos mais novos a chamavam de a Senhora das Cartas. Alguns riam, outros respeitavam, mas ninguém sabia que ali havia um amor que o tempo não conseguiu apagar. Um dia, Dona Nair, a vizinha da casa ao lado, perguntou: Helena, por que a senhora não liga para o seu filho? Porque o silêncio dele também é uma resposta. E mesmo assim escreve: porque o amor não precisa de resposta para continuar existindo.
Quando completou 70 anos, Helena começou a sentir o corpo mais fraco. Os passos eram lentos, o fôlego mais curto, mas a mente permanecia viva. E o coração? Ah, o coração ainda esperava. Ela passou a frequentar uma igrejinha próxima, onde conheceu o padre Elias, um homem de fala mansa. Ele a escutava com paciência. Padre, o senhor acha que Deus perdoa quem demorou para perdoar? Helena, Deus não mede tempo como a gente. Ele só espera o coração ficar pronto. Essas palavras ficaram gravadas nela. E toda vez que pensava em Daniel, ela repetia baixinho: ainda não é tarde. Ainda não é tarde. Certa manhã, o som da buzina do carteiro ecoou pela rua. Helena abriu o portão e viu um rapaz novo, de uniforme amassado e olhar gentil. Bom dia, senhora. Tem correspondência para Dona Helena Duarte? Sou eu mesma. Aqui está. Obrigada, meu filho. A senhora recebe muitas cartas, né? Nem todas são para mim, moço. Algumas são para Deus. Jonas, o carteiro, riu sem graça, sem saber que aquele seria o primeiro de muitos encontros. Nos dias seguintes, Helena começou a deixá-lo entrar. Oferecia café, contava histórias antigas, falava de Daniel sem dizer o nome. Jonas, por educação e empatia, ouvia tudo, mas havia algo naquela senhora que prendia. Uma mistura de sabedoria e dor, como quem viveu tudo, mas ainda acredita no amanhã. Com o tempo, ele descobriu a caixa de bilhetes, as cartas guardadas, e um sentimento de respeito profundo nasceu ali. Numa tarde chuvosa, Helena olhou para o carteiro e disse: Sabe, Jonas, às vezes eu acho que não sou mais lembrada. Não diga isso, Dona Helena. É verdade. A gente passa a vida cuidando, e quando vê, ficou invisível. Mas Deus me vê, e isso me basta. Jonas, comovido, respondeu: Talvez o Daniel ainda pense na senhora. Talvez. Mas se não pensa, eu penso por nós dois. Certa noite, Helena acordou sobressaltada. Disse ter sonhado com o marido, Miguel, dizendo: Tá na hora de mandar o último bilhete. Ela levantou devagar, acendeu a abajur e pegou papel e caneta. Querido Daniel, o tempo me ensinou que perdoar é libertar o coração. Se estas linhas te alcançarem, saiba que te amo e te espero. E se não te alcançarem, que o vento as leve até onde Deus quiser. Mamãe. No dia seguinte, Jonas passou para deixar o correio. Ela entregou o envelope nas mãos dele e disse: Leva, Jonas. É o último. Se for para chegar, Deus vai mostrar o caminho. Jonas, sem entender completamente, pegou o envelope com cuidado, como quem carrega algo sagrado. E assim começou a jornada, que transformaria uma simples entrega num milagre capaz de mudar vidas. E o destino de todos se cruzassem esse caminho. Jonas estacionou a moto em frente à casa branca de portão azul. O cheiro de café recém-passado vinha do quintal. Helena o esperava sentada na varanda, com o olhar distante. Trouxe o correio, Dona Helena, e trouxe o tempo junto. Ela respondeu, sorrindo: O tempo? Sim, meu filho. Às vezes, ele vem escondido em um envelope. Som de risada leve de Helena, depois silêncio contemplativo. Jonas entregou a correspondência, mas ficou ali, parado. Olhou para a caixa de madeira sobre a mesa, aquela onde ela guardava os bilhetes. A senhora ainda escreve todo dia? Escrevo. Mesmo sem saber se ele vai ler, eu escrevo para Deus primeiro. Se ele achar que o Daniel precisa, ele entrega. Som de folhas se movendo, vento na janela. Aquela resposta ficou martelando na mente do carteiro durante o dia inteiro. Ele tinha algo em comum com Helena. Também carregava um silêncio que pesava. Jonas era separado. Tinha uma filha de 8 anos, Ana Clara, que morava com a mãe em outra cidade.
Por orgulho e arrependimento, ele quase não ligava, como se o silêncio fosse castigo. Naquela noite, deitado na pensão simples onde morava, Jonas pensou nas palavras de Helena. O amor não precisa de resposta para continuar existindo. E entendeu que aquilo não era só sobre ela. Era sobre ele também. Nos dias seguintes, Jonas passou a visitar Helena mesmo quando não tinha cartas para entregar. Ajudava a varrer o quintal, ajeitar as plantas, arrumar a caixa de correspondência. E, aos poucos, descobriu o quanto aquela senhora transformava o simples em milagre. Ela agradecia até o vento, agradecia o pão, o sol e até o carteiro. Deus manda os recados dele em gente disfarçada, Jonas. E o que a senhora acha que ele quer me dizer? Que ainda dá tempo. Certa manhã, Jonas encontrou Helena mais pálida que o normal. Ela tentava regar as flores, mas o balde tremia em suas mãos. Deixa que eu faço isso, dona Helena. Obrigada, meu filho. É que as hortênsias pedem água cedo, senão murcham. E a senhora, tá se cuidando? Eu? Ah, eu só preciso de um copo d'água e uma boa notícia. Naquela tarde, ela entregou o envelope, o último bilhete. Com o olhar firme, Helena disse: Jonas, esse é o último. Se Deus quiser, vai chegar. E se não chegar, então é porque Deus vai mandar de outro jeito. Jonas guardou o envelope no bolso interno da jaqueta, como quem carrega uma missão. No dia seguinte, pegou folga e foi para a capital. Tinha o nome Daniel Duarte e um endereço antigo escrito por Helena. Sabia que seria difícil, mas não impossível. Parou em frente a um prédio simples, de fachada gasta. Tocou a campainha. Uma senhora abriu a porta. Boa tarde. Por acaso Daniel Duarte ainda mora aqui? Morava. Faz anos que mudou. A senhora saberia para onde? Dizem que foi para o litoral, trabalhar numa transportadora. Mas, moço, faz tempo. Jonas agradeceu e anotou o nome da empresa. Pegou o ônibus para o litoral, enfrentou chuva, estrada e um peso no peito que não sabia explicar. Chegando lá, encontrou um homem na portaria da transportadora. Procuro por Daniel Duarte. Sinto muito, amigo. Daniel faleceu há 5 anos. Coração. Era boa pessoa, muito calada, mas boa. O mundo parou. Jonas sentou no meio-fio, com o envelope nas mãos. Olhou o nome no papel, olhou o céu e murmurou: E agora, Deus? O que eu faço com isso? De volta à cidade, Jonas passou a noite sem dormir. Pensou em Helena, na esperança dela e na dor que seria contar a verdade. Mas também pensou no que ela diria. O tempo de Deus nunca se atrasa. Na manhã seguinte, levou o envelope até o hospital. Helena estava internada. Fraqueza, disseram. Mas o olhar dela ainda tinha brilho. Meu carteiro entregou. Tentei, dona Helena. Mas o Daniel já foi. Já foi? Faz 5 anos. Então o bilhete chegou. Chegou? Chegou? Sim. Porque quem parte para Deus não muda de endereço. Jonas sentou ao lado dela e, pela primeira vez, segurou sua mão. Helena sorriu. Você é o mensageiro, Jonas. Às vezes, Deus precisa de alguém para entregar o que o tempo esqueceu. Ele engoliu o choro. E naquele instante, algo dentro dele mudou. À noite, sozinho no quarto do hospital, Jonas pegou o celular, ligou a câmera, falou devagar, sem roteiro. Essa é a história de uma mãe que escreveu cartas por 40 anos, esperando um filho que nunca voltou. Ela me pediu para entregar o último bilhete, e eu descobri que o destinatário já estava com Deus. Mas eu também descobri que o perdão não morre, ele só muda de caminho. Ele mostrou a caixinha com as cartas, a foto antiga de Helena e Daniel, e finalizou: se você tem alguém para perdoar, faça isso hoje. Se tem algo para dizer, diga. O tempo de Deus é agora.
Jonas postou o vídeo e foi dormir, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. No dia seguinte, o vídeo viralizou. Em poucas horas, milhares de pessoas compartilharam. O nome A Mãe do Último Bilhete estava em todas as redes. Gente de todos os lugares escrevia: Eu perdoei meu pai depois de 20 anos. Liguei para minha mãe por causa dela. Essa mulher me ensinou o que é amor de verdade. Jonas ficou em silêncio, lendo cada comentário com os olhos marejados. E quando olhou o celular novamente, viu uma mensagem privada. Sou Júlia, filha de Daniel. Vi o vídeo. Por favor, me ajude a encontrar minha avó. E foi assim que o destino voltou a se costurar, fio por fio, pelas mãos invisíveis de Deus. O sol nascia devagar, tingindo o quarto do hospital com luz dourada. Helena acordou com um som novo. Não era o dos passos do carteiro nem o barulho da chuva, mas um toque de esperança que vinha de longe. Jonas entrou no quarto com o celular nas mãos. Os olhos brilhavam. Dona Helena, a senhora não vai acreditar. O que foi, meu filho? Teu vídeo, o bilhete, tá correndo o mundo. Correndo o mundo? Sim. Tem gente escrevendo carta para a mãe, pedindo perdão para o pai, mandando mensagem para irmãos que não se falam há anos. É mesmo? É. E tem mais. Uma moça me mandou mensagem. Disse que é tua neta. Som de coração batendo levemente, seguido de um pequeno silêncio. Helena ficou imóvel por alguns segundos. O tempo, por um instante, pareceu parar. Minha neta? Júlia, filha do Daniel. Júlia, ela repetiu, com a voz tremendo. Ela tá vindo para cá. Dona Helena. Disse que pegou o primeiro ônibus que encontrou. Horas depois, uma jovem de olhos castanhos entrou no quarto. Trazia uma bolsa gasta e o coração acelerado. Vó? Perguntou, hesitante. Helena ergueu os olhos e sorriu com ternura. Júlia? A jovem correu até a cama, ajoelhou-se ao lado e segurou a mão da idosa. Eu te procurei a vida inteira, vó. E eu esperei sem saber que te esperava, minha neta. Júlia contou como o pai falava da mãe com remorso. Disse que ele tentará voltar, mas o orgulho sempre o impedia. No fim da vida, havia deixado um caderno cheio de anotações, cartas que ele nunca teve coragem de enviar. Ele escreveu para mim? Helena perguntou, com lágrimas nos olhos. Escreveu, vó. Júlia abriu o caderno, as páginas amareladas, e leu. Mãe, sinto falta da tua voz, do pão quente, da janela aberta, das palavras calmas. Se eu não conseguir voltar, que Deus leve meu perdão até você. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Então ele levou, filha, levou pelas mãos de um carteiro. Jonas, encostado na porta, observava em silêncio, emocionado. Sabia que era testemunha de algo sagrado. Os dias seguintes foram tranquilos e cheios de luz. Helena, mesmo fraca, parecia em paz. Júlia ficou ao seu lado o tempo todo, ajudando, lendo as antigas cartas, trazendo flores do jardim. Jonas visitava todos os dias, levando pão fresco e boas histórias. Numa tarde, Helena pediu que os dois se aproximassem. Eu queria agradecer a vocês. Por quê, vó? Perguntou Júlia. Por me ajudarem a entender que o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes, ele atrasa o relógio da gente só para ensinar o coração a esperar. Ela olhou para Jonas. E você, meu carteiro, entregou mais do que uma carta. Entregou a fé de volta para o mundo. Jonas sorriu, com os olhos marejados. A senhora que me ensinou, Dona Helena. Não, meu filho, eu só fui o envelope. Deus foi quem escreveu a mensagem. Naquela noite, Helena pediu para ouvir o som do vento. Júlia abriu a janela. A brisa entrou leve, acariciando o rosto da idosa. Vó, quer que eu leia mais uma carta? Não precisa. Filha, hoje eu já ouvi todas.
Helena fechou os olhos e partiu com um sorriso. O envelope do último bilhete repousava sobre o peito. O funeral foi simples, como tudo o que ela fazia. A cidade inteira foi se despedir da Senhora das Cartas. Gente que nunca a conheceu pessoalmente, mas sentia que devia estar lá. Padre Elias disse poucas palavras, mas com voz firme. Helena nos ensinou que o amor não precisa de resposta, só de coragem para continuar amando. Júlia segurava a mão de Jonas. Ele olhou para a foto da idosa e disse baixinho: "Missão cumprida, Dona Helena." "Não", respondeu Júlia. "Missão começada." Meses depois, a Casa Branca de Portão Azul reabriu as portas. Júlia e Jonas decidiram transformar o lar de Helena num projeto chamado Cartas que Curam. Todos os sábados, pessoas iam até lá para escrever o que o coração não conseguia dizer. Cartas para quem partiu, para quem ficou, para quem ainda se ama, mas não sabe voltar. As paredes se encheram de envelopes coloridos, cada um com uma história, um perdão, um recomeço. Júlia lia uma em voz alta: "Mãe, voltei a orar depois do teu bilhete." Jonas recebia outra: "Perdoei meu pai. Foi o vídeo da Dona Helena que me deu coragem." Som de muitas vozes sussurrando palavras de perdão, como orações. O lugar se tornou um refúgio, um pedacinho de céu onde o tempo não tinha pressa. E lá, sobre a parede principal, havia uma frase bordada no tecido antigo de Helena: "O perdão não precisa de volta. Ele só precisa ser enviado." Anos depois, Jonas voltou a trabalhar nos Correios, mas agora com um novo propósito. Cada carta que entregava, ele imaginava que podia estar levando um novo começo para alguém. Num fim de tarde, ele recebeu um envelope sem remetente. Dentro, um bilhete curto, com a caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar: "Obrigada por ter sido carteiro de Deus." Jonas sorriu, olhou para o céu e disse: "Entregue, Dona Helena, entregue." Essa parte é fluida e inspiradora, feita para a voz masculina suave e reflexiva, ideal para o público maduro do seu canal. Ela amplia o legado de Helena e mostra como seu gesto transformou vidas, cruzou fronteiras e reacendeu a fé de milhares. O tempo passou, mas, na pequena cidade de ruas estreitas e casas antigas, a lembrança de Helena continuava viva, não em retratos, mas em palavras escritas à mão. A casinha branca de portão azul virou ponto de encontro. Gente de todo o país chegava ali, trazendo envelopes, histórias e lágrimas guardadas. Na entrada, uma placa simples, feita por Jonas e Júlia, dizia: "Bem-vindo à Casa das Cartas que Curam." Dentro, o cheiro de café e papel novo se misturava ao perfume das hortênsias que Helena tanto amava. Sobre as mesas, canetas, envelopes e um jarro com flores frescas. E nas paredes, centenas de bilhetes pendurados, como se cada um deles fosse um coração cicatrizando devagar. O projeto cresceu. Primeiro foram os vizinhos. Depois, pessoas de outras cidades. Logo vieram escolas, igrejas, hospitais e até presídios. Jonas e Júlia começaram a receber cartas de todo o Brasil. Algumas chegavam pelo correio, outras por mãos trêmulas. E cada uma delas carregava o mesmo pedido: "Por favor, guardem esta carta aqui. Quero que ela encontre o céu." Um grupo de voluntários ajudava a catalogar tudo. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos sentiam a presença de algo que não se explicava. Uma paz mansa que só quem perdoou conhece. Com o tempo, a história de Helena atravessou fronteiras. Programas de TV e rádios locais contaram o caso da senhora do último bilhete. E logo, jornais internacionais começaram a falar sobre The Letters That et al. Um repórter perguntou a Jonas, em uma entrevista: "O que você acha que a Dona Helena deixaria de mensagem se estivesse aqui hoje?" Jonas sorriu: "Que o tempo de Deus não se atrasa e que o amor é a única entrega que nunca se extravia."
O vídeo original, postado meses antes, já tinha ultrapassado 100 milhões de visualizações. Gente do mundo todo deixava mensagens. Brasileiro, sou do Ceará. Perdoei meu irmão depois de 18 anos. Portugal, sou de Lisboa. Escrevi para o meu pai, que já partiu. Chileno, sou do Chile. Vi esse vídeo e senti Deus me chamando para voltar para casa. Helena, sem estar mais presente, havia se tornado voz viva de esperança. Certo dia, Jonas decidiu visitar a filha, Ana Clara. Levava consigo um envelope, simples, mas cheio de amor. Dentro, um bilhete escrito com a mesma caneta que usava para as cartas da casa. Filha, aprendi que silêncio não é amor. O amor fala. Se desculpa, recomeça. Quero começar de novo com você. Papai. Ana Clara leu, emocionada, e o abraçou forte. Foi ali que Jonas entendeu. Helena não havia apenas curado um passado. Ela havia ensinado o mundo a falar com o coração. Júlia, por sua vez, dedicou sua vida a manter o sonho da avó vivo. Criou uma pequena fundação, dando bolsas para jovens escritores voluntários que quisessem usar a escrita como forma de cura. Nas escolas, ela dava palestras e começava sempre com a mesma frase. Minha avó me ensinou que quem escreve reza 2 vezes, uma com a mão, outra com o coração. Ela guardava na cabeceira o caderno do pai e o envelope original, o último bilhete. Dizia que, quando o mundo ficasse pesado, bastava reler aquelas palavras para lembrar que o amor não morre, só muda de endereço. Anos se passaram. Num fim de tarde, Jonas caminhava pela casa antiga, agora transformada em um pequeno museu vivo. As cartas mais marcantes estavam expostas em molduras simples. Uma delas dizia: perdoei a mim mesma, e isso salvou minha vida. Ele parou diante da foto de Helena, o sorriso calmo, o olhar terno, e falou, baixinho: Dona Helena, ainda tem cartas chegando, e ainda tem coração aprendendo a amar. Naquela mesma noite, um carteiro novato bateu à porta. Trazia um envelope sem remetente, endereçado à casa das cartas que curam. Jonas abriu. Dentro, havia apenas uma frase: não existe distância onde o perdão chega primeiro. E abaixo, as iniciais, HD. Jonas sorriu. Guardou o bilhete dentro da caixa de madeira original. Fechou a tampa e, emocionado, sussurrou: entrega feita, Dona Helena. Entrega feita. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e conta pra gente de onde você está assistindo. Esse canal ainda está começando. E cada inscrição, cada curtida, cada comentário seu é uma forma de manter vivas histórias como essa. E lembre-se, o perdão não precisa de resposta. Ele só precisa ser enviado.